Hoje vamos mergulhar fundo em um dos verdadeiros pesos pesados do nosso mercado de fundos imobiliários, o Kinea Renda Imobiliária, o famoso KNRI11. A gente vai desconstruir o relatório de fevereiro de 2026 para entender o que está acontecendo por lá. E para começar, olha só essa imagem. Esse é o Rocha Verá Corporate Towers, um dos cartões postais do portfólio do fundo. Só de bater o olho já dá para ter uma ideia do calibre, da qualidade dos imóveis sobre os quais a gente vai conversar hoje. E por falar em calibre, o valor de mercado do fundo, em fevereiro de 2026, ultrapassava os 4,75 bilhões de reais. Não é pouca coisa. É um verdadeiro gigante, e é por isso que acompanhar os movimentos dele nos ajuda a entender o setor como um todo. Mas na prática, o que esse fundo faz? A lógica é bem direta, na verdade. A missão do KNRI11 é comprar prédios corporativos e galpões logísticos de primeiríssima linha, alugar esses espaços e, com isso, gerar aquela renda mensal por seus cotistas. Então, qual foi a grande manchete de fevereiro? Basicamente, uma gestão muito proativa. O fundo não só manteve a estabilidade, como conseguiu melhorar a ocupação, se adiantando a possíveis saídas de inquilinos. E agora a gente vai ver como isso se reflete nos ativos, nos números e no futuro do portfólio. Vamos começar então por dentro do portfólio. É hora de fazer um tour pelo que o fundo realmente possui, ou seja, pelos seus tijolos. A estratégia do fundo é bem clara e se apoia em dois grandes pilares. De um lado, temos edifícios corporativos icônicos, localizados nos melhores pontos das grandes cidades. E do outro, centros logísticos gigantes, que são essenciais para a economia girar. É esse equilíbrio que dá força para o portfólio. E os números mostram bem a dimensão disso tudo. São 19 propriedades no total, divididas entre 12 edifícios de escritórios e 7 centros logísticos. Juntos, eles somam mais de 650 mil metros quadrados e atendem mais de 150 inquilinos diferentes. Isso sim é diversificação na prática. E de onde vem a receita? Bom, a maior parte, como é de se esperar, vem de São Paulo, o grande motor econômico do país. Mas olha só, o fundo também tem uma presença bem relevante em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o que ajuda a equilibrar o jogo. Em seguida, a divisão por tipo de ativo. Lembra daquele equilíbrio que a gente falou? Tá aqui. Quase 60% da receita vem dos escritórios e os outros 40% da logística. Isso é ótimo porque dilui os riscos de cada setor. Agora, um ponto fundamental. Quase metade da receita vem de contratos chamados atípicos. E o que isso quer dizer? Que são contratos mais longos e mais seguros, o que dá uma previsibilidade enorme para o fluxo de caixa do fundo. É uma tranquilidade a mais. E para fechar essa sequência rápida, como os aluguéis são corrigidos? A grande maioria, 70%, é reajustada pelo IPCA, o Índice Oficial de Inflação. Ou seja, a receita do fundo está bem protegida contra a perda de poder de compra. É uma estrutura bem sólida. Muito bem, a gente já entendeu como é o portfólio. Agora vamos analisar a performance para ver como esses ativos todos se transformaram em resultados no mês de fevereiro. Um termômetro crucial para saber se um fundo imobiliário vai bem é a sua taxa de vacância, que nada mais é do que a porcentagem de imóveis que estão desocupados. E nesse relatório, as notícias foram muito boas. O foco aqui é na vacância financeira, ou seja, o quanto de dinheiro o fundo poderia ter ganhado, mas não ganhou, por causa de áreas vagas. O objetivo é sempre deixar esse número o menor possível, claro. E olha que interessante, a vacância financeira caiu de janeiro para fevereiro. Pode até parecer uma queda pequena, mas num portfólio bilionário como esse, cada decimal faz uma diferença enorme. É um sinal claro de gestão eficiente e de uma forte demanda pelos imóveis. E a rentabilidade? Bom, o relatório destaca que, historicamente, o retorno total do fundo tem sido maior que o do CDI, que é a nossa principal referência para investimento de baixo risco. Em outras palavras, o fundo tem gerado mais valor. Vamos dar uma olhada nos dados. Se a gente pegar diferentes janelas de tempo, como as emissões de cotas de 2017, 2019 e até a mais recente de 2024, a gente vê que a rentabilidade total do fundo superou o CDI em todas elas. Isso demonstra consistência na criação de valor. Outro ponto que é fundamental é a liquidez. Com um volume médio de negociação diária de quase 7 milhões de reais, fica fácil comprar ou vender cotas do fundo. E essa facilidade, essa liquidez é uma vantagem muito importante. Ok, já entendemos o presente. Agora vamos virar a chave e olhar para o futuro. O que será que vem por aí para o KNRI11?
E o futuro tem nome e sobrenome: BioSquare. Essa é a grande aposta do fundo para os próximos anos. Um projeto super moderno, numa localização privilegiada em São Paulo e que já está na sua fase final de obras. E o projeto já é um sucesso antes mesmo de inaugurar. A torre corporativa está 100% pré-locada para uma multinacional. E na área de varejo, 3 das 4 lojas já têm inquilinos de peso confirmados: Starbucks, Haskell e o Grupo Pobre Juan. Isso mostra a atratividade do empreendimento. Agora, este gráfico aqui é a chave para a gente entender o futuro próximo da receita. Ele mostra um dinheiro que já está contratado, mas que ainda vai começar a entrar no caixa. Sabe os períodos de carência, de isenção de aluguel? Pois é, conforme eles forem acabando ao longo dos próximos meses, essa receita nova vai ser incorporada, impulsionando os resultados lá na frente. Então, resumindo a história, o KNRI 11 termina fevereiro em uma posição muito forte. A vacância está em queda e um projeto de altíssimo calibre está prestes a ser entregue. A grande questão que fica é como essa máquina, que parece tão bem azeitada, vai continuar a navegar e a performar no dinâmico mercado imobiliário brasileiro.